Fala você. Isso aí é a galinha pintadinha. Isso não é assim? Fala galera, esse é o Extra dos Games, meu nome é Yuri. Meu é Uli e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre uma teoria muito legal que envolve a Melisandre. Vai ser Melisandre, Targaryen, qual é a relação deles dois? A Melisandre, pra quem não lembra, é a sacerdotisa vermelha, que aparece desde o começo da série, aquela que no início ajuda Stannis Baratheon, falando que ele vai ser o Azor Ahai, o príncipe prometido, dependendo da lenda. A gente vai falar bastante dela aqui nesse vídeo, explicar um pouco sobre a ascendência dela e o porquê que ela seria Targaryen. Eu acho que deu pra perceber aí que ela é uma personagem bem misteriosa. E isso aí também tem a ver com tudo aí da vida dela, da onde ela vem. E pra acabar com o mistério, a teoria diz que ela é Targaryen por conta dos pais dela. O nome da teoria é, na realidade, S mais BR é igual a M. Shiera Sister mais Brynden Rivers, ou Blood Raven, que é o corvo de sangue, igual a Melzinha. E a Shiera Sister, ela é a última filha bastarda de Aegon IV, o Indigno. Aegon o Indigno, ele teve essa alcunha dada por conta da monte de cagada que ele fez em referência ao reino e aos seus filhos, às suas esposas. Ele legitimou filhos bastardos, criou casa nova para esses filhos. E alguns desses bastardos, por ter sangue Targaryen, eles eram bastardos de elite, né? E a Shiera Sister era a mais nova deles. Além de muitas esposas, ele também teve muitas amantes. E a mais famosa delas era Serenade Lys. E ela veio a ser a mãe da Shiera Sister. E Serenade Lys, que era a mãe da Shiera Sister, ela foi rejeitada no reino porque diziam que ela era muito mais velha que o rei e aparentava ser mais nova por conta de magia negra que ela utilizava. Ela era acusada de bruxaria, assim como a sua filha, Shiera Sister, foi acusada muitos anos depois. Mas o rei Aegon IV tinha um outro bastardo também, que era o Brynden Rivers, que era conhecido como Corvo de Sangue. Então eles eram meio irmãos. Mas ele era apaixonado pela Shiera Sister, inclusive ele pediu a mão dela diversas vezes em casamento. Apesar dela ter rejeitado todos os pedidos de casamento dele, era sabido no reino que eles tinham um relacionamento. Então é muito provável que os dois tinham tido um filho, ou uma filha no caso. E pra você que ainda tá meio perdido com o Brynden Rivers, o Corvo de Sangue, ele aparece bastante no livro Cavaleiro de Sete Reinos, né, que ele fala um pouquinho sobre a história do Duncan e do Egg. Ele já chegou a ser mão do rei, e ele era conhecido por muitos como o feiticeiro do rei, né? Essa questão da magia estava envolvida tanto na Shiera quanto no Corvo de Sangue. Então, como a Shiera desapareceu do mapa, né, ninguém sabe o que aconteceu com ela, tem muitas teorias que seria muito provável que ela tenha ido pra Essos. De lá, de Essos, pra Asshai, que é da onde a Melisandre diz ser, é muito fácil. Ela pode não ser de Asshai precisamente, né? Mas ela pode ter chegado lá de Lys, por exemplo. Uma das grandes coincidências que a gente já pode ter que se indicar é que o nome da Melisandre, pra quem não sabe, é Melanie. Ela descreve num dos trechos em que ela tá tendo umas visões dela do passado, ela lembra de um momento em que ela foi vendida como escrava e ela lembra de alguém gritando o nome dela Melanie, uma voz de mulher gritando o nome dela Melanie. É um nome parecido com Melisandre, mas é um nome mais parecido ainda com a mãe do Corvo de Sangue. O nome da mãe do Corvo de Sangue era Melissa. Melissa, Melanie e Melisandre já são três nomes bem relacionados. E outro motivo pra gente achar também que a Melisandre é filha dos dois são as características que são dadas pelo próprio George Martin nos livros. Se a gente pegar as características da Melisandre, por exemplo, uma parte elas são muito atribuídas a Shiera e outra parte é muito atribuída ao Corvo de Sangue. A gente vai colocar aqui pra vocês escrito em inglês exatamente as duas passagens que falam tanto da Shiera
quanto da Melisandre. A gente vai colocar em inglês porque a tradução ela muda, então não fica tão parecida assim quanto tá em inglês. As descrições elas falam mais ou menos que as duas são magras, bonitas, elegantes. Elas têm seios fartos e têm o rosto em forma de coração. Então eu acho que isso é uma coisa muito específica, né, pra se falar um rosto em forma de coração. E algumas das características que não são comparáveis à mãe dela podem ser comparadas ao pai, assim como a altura. A Melisandre, a descrição dela do livro, ela está como muito alta, mais alta do que muitos cavaleiros. E não é uma realidade da Shiera, mas era do Corvo de Sangue. E o Brynden Rivers, ele é albino. É por isso que ele tem os olhos vermelhos, assim como a Melisandre. Uma outra coincidência. São os únicos dois personagens em todo o mundo de Gelo e Fogo que possuem os olhos vermelhos. Como ela é albina e tem o cabelo vermelho. Isso aí o George Martin deixa claro desde o começo do livro e da série que tingir cabelos não é uma coisa muito difícil no mundo de Gelo e Fogo. Ainda mais para Melisandre, se ela queria se desassociar dessa imagem Targaryen ou do pai dela, seria muito simples para ela tingir o cabelo dela de vermelho, que é um vermelho de um tom bem diferente. A última característica dela, que é muito coincidência com o Corvo de Sangue, ele é albino. Então, obviamente, deixa passar nos livros, principalmente no Cavaleiro dos Sete Reinos, ele tem uma certa sensibilidade ao sol. A Melisandre, ela só aparece à noite. Ela sempre procura evitar o sol. Ela sempre de capuz no sol. Ela sempre é descrita como uma pessoa que tá meio noturna, né? Muito engraçado porque ela tem essas cenas que ela tá durante o dia de capuz e à noite ela tá tranquilona, decote e tal. Quando tá muito frio, tá todo mundo encasacado, ela tá lá tranquila. E outra coincidência também, a Shiera Sister, ela tinha um cordão, um colar, uma gargantilha, que ela tinha uma pedra que às vezes ficava azul e às vezes ficava verde, porque ela tinha um olho azul e um olho verde. Então isso também tem muito a ver com a gargantilha, né, que a Melisandre usa, que tem um rubi muito vermelho, que condiz com a cor dos seus olhos. Inclusive tem uma outra passagem também dos livros que une muito a Melisandre ao Corvo de Sangue. Quando Aegon, o Improvável e o Duncan estão conversando sobre o Brynden Rivers, o Sir Duncan se refere ao Brynden Rivers como The King's Sorcerer, ou seja, o feiticeiro do rei. E lá no livro do Mundo de Gelo e Fogo, o Grain, que é aquele amigo do Jon Snow que morreu lá na muralha, protegendo dos gigantes, ele se refere a Melisandre como The King's Sorceress, que é o quê? A feiticeira do rei. Dá pra relacionar bastante, né, o uso do colar o tempo todo com a Melisandre e com a Shiera Sister. É um colar imbuído de magia que vocês viram o que acontece quando ela tira o colar. Ela volta a ficar velhinha, como ela realmente é. E esses eventos todos envolvendo a Shiera, o Corvo de Sangue, eles se passaram mais ou menos 100 anos atrás. Então, isso aí mostra mais um indicativo de que a Melisandre, de fato, ela não tem a idade que ela aparenta ter. Isso fora todas as outras passagens que aparecem ela falando algo do tipo. Tem uma passagem dela com Stannis que ele pergunta pra ela: o que você entende de batalha? E ela fala: Will you quit the war just because you've lost a battle? You talk about war as if you understand it. I've been fighting far longer than you. Have you? eu posso falar? Eu vou falar certinho. Ah, Stephanie, tá vendo? É ele. Você tá vendo que é ele? É ele. Pra que eu fui falar disso? Pra que, inferno? Estou lutando há muito mais tempo do que você. Ele pergunta isso pra ela e ela responde: eu estou lutando há muito mais tempo do que você. Agora vamos relembrar um pouquinho lá do começo da segunda temporada, quando no final da primeira, os dragões da Daenerys nasceram. E o que foi visto em todo o mundo de Gelo e Fogo foi o cometa vermelho. E esse cometa aí tem uma profecia. Quando a estrela vermelha sangrar e a escuridão aproximar-se, Azor Ahai irá renascer do meio do fumo e sal e acordar os dragões feitos de pedra. Então, assim, essa questão da estrela vermelha, todo mundo pensou assim de, é um cometa, né? Mas na realidade não. Essa teoria, ela leva a estrela vermelha sendo a própria Melisandre. Se a gente pegar o sobrenome dela já, Seastar, se a gente pegar a tradução livre, é o quê? Estrela d'Água. Estrela do Mar. E esse sobrenome dela, ele foi dado na hora que ela nasceu. O George Martin já deixou bem claro que quando ela nasceu, a mãe dela morreu no parto e deu o nome dela de Shiera, The Star of the Sea. É por isso que a partir de então todo mundo chama ela de Shiera Sister, mas não é um sobrenome como os outros, é mais uma alcunha. Ela é conhecida como a Mulher Vermelha, né? Tudo que ela usa é vermelho, o cabelo é vermelho, o olho é vermelho, a pedra é vermelha, as roupas são vermelhas. Deus é vermelho. Deus é vermelho. Ela tem essa ligação com o fogo.
né? E ela tem algumas passagens no livro, né, que ela é conhecida como Estrela Vermelha, The Red Star. E tem 2 passagens que relacionam a Melisandre com Estrela Vermelha. A mãe era Estrela do Mar. Por que não ela ser Estrela Vermelha, não é mesmo? Do fogo. E essas 2 passagens que a Uli mencionou, uma delas diz que a Melisandre possui olhos como estrelas vermelhas e a outra diz que o seu colar está pulsando como estrelas vermelhas. E essa profecia tem mais uma coincidência ainda. O nome dessa profecia é... O nome dessa profecia. O nome de Estrela Vermelha Sangrando em Dothraki é Shirak Kia. Eu não sou muito fluente em Dothraki, mas deve ser algo como... Faz o... Shirak Kia! Shirak Kia! Isso aí virou um golpe de karatê. Eu não entendi o que ele falou. Enfim, essa não pode ser coincidência. A gente não vai entrar muito em detalhes dessa profecia toda, mas ela basicamente começa com a estrela sangrando e termina com o Azor Ahai e com a Luminífera. Para ele conseguir a Luminífera, lá na história, ele teve que perfurar o coração da Nissa. E muitas pessoas aí já falam que o Jon Snow, ele é o Azor Ahai renascido, e pra ele conseguir a Luminífera pra lutar com os outros, ele precisa de uma Nissa. E assim, até agora, antes de ver essa teoria, a gente realmente achava que essa Nissa ia ser a Daenerys. Mas agora, com toda essa reviravolta aí dessa teoria que a gente viu, pode ser que não seja. Pode ser que seja a Melisandre. Melisandre com sangue Targaryen faria todo sentido. Ela ainda ser a Nissa, imagina, ela ainda ser a terceira cabeça do dragão, extremamente importante na guerra contra os outros. Ela seria a representação do Deus da Luz contra os outros, que representa o gelo, que representa tudo. Entraria no mundo de gelo e fogo e tal, e batendo mais tudo uma aqui, vez. ó, tudo bate. Conectaria com muita coisa, deixaria muito fã triste, muito fã feliz. Ia ser muito relacionado à magia de sangue, que ela, desde que ela chegou, a gente vê que ela é muito íntima com esse tipo de coisa. Ela sempre fala, tem que ser o sangue real, botou fogo lá na menina, quis pegar lá o Gendry. E por um revés do destino, pode ser que no final o sangue real seja de fato dela. Então, olha aí, ó, pra pensar. Nós não achamos que a série vai seguir por esse caminho, mas se isso acontecer, quem que vai ter essa influência deve ser o Bran e o Brynden Rivers, teoricamente é o pai dela e que é a pessoa que tá viva ainda até hoje, instruindo o Bran lá na internet das árvores. Mas assim, quando a gente viu, a gente achou uma teoria bem plausível, tem muita coisa que se encaixa, e quando a gente fala de George Martin, eu acho que a gente não pode excluir nada da lista. É uma possibilidade, nos livros eu acho principalmente, mas quem sabe eles não fazem essa surpresinha aí pra gente na série, até porque a personagem da Melisandre, ela teve um crescimento muito grande nas últimas temporadas aí. Só dela não ter morrido ainda já tá no lucro. E a profecia, ela fala que o Azor Ahai, ele vai ter que renascer. Aí, no caso, o Jon Snow já rolou isso. Já renasceu, inclusive nas mãos da Melisandre. Tudo faz sentido, tudo acaba se conectando. Pode fazer todo sentido do mundo ou pode fazer sentido nenhum. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Diz aí o que vocês acham. Vocês acham que essa teoria é muito viajada? Vocês acham que essa teoria é plausível? Gostaram de alguns tópicos? A gente pode até fazer uma parte 2 dela, se vocês gostarem. É isso aí, gente. Então, se vocês gostaram, dá um joinha, tá? Pra gente receber o feedback de vocês. Não esquece de se inscrever no canal. E é isso, gente. Beijo. Desculpa, Stephanie. O Yuri é muito chato. Sou chato nada, cara. Tu viu? É que você não pegou as brigas. A gente acabou não filmando algumas brigas. É pra te poupar, né? Porque você não merece isso. Olha, eu tentei interromper menos esse vídeo. Eu acho que melhorou um pouco. Não, acho que a gente melhorou bastante. Fala aí o que você achou desse cenário aqui. Fala aí, se você curtiu, deixa seu joinha aqui embaixo, deixa seu comentário. Então, ó, 3h36. Porque nós é tenso, nós é correria, nós dormimos na hora que a gente quiser.